O artigo que eu escolhi tem como título, como proposta, a determinação do ergosterol em células fúngicas através do HPLC. E aí ele propõe uma modificação na técnica de extração para que o processo de determinação, de quantificação, seja mais efetivo. Uma breve introdução ao tema traz principalmente as funções do ergosterol. Ele é um constituinte da parede celular fúngica e, sendo os fungos seres eucarióticos, assim como nós seres humanos, esse é um diferencial, já que nós possuímos em nossa membrana colesterol e os fungos possuem ergosterol. E por isso, esse ergosterol ele é um alvo de drogas, ele é um alvo de antifúngicos. Esse ergosterol ele atua também como um bom indicador de crescimento fúngico, um bom indicador de metabolismo fúngico. Então, a gente pode subentender que monitorar a quantidade de ergosterol é uma boa alternativa para avaliar alterações de crescimento fúngico. A metodologia que o artigo propõe é um pouco diferente. Ele diminui a quantidade de etapas, já que ele deixa claro que, às vezes, a maioria dos protocolos de extração desse ergosterol traz muitas etapas, e essas muitas etapas acabam prejudicando o processo final. A quantificação acaba se perdendo muito ergosterol. Então, ele começa com o processo de coleta de solo úmido, 2 gramas, em uma cidade na Argentina. Depois procede-se a saponificação. O que seria essa saponificação? Seria a hidrólise desse lipídio, no caso o ergosterol é um esterol. E aí, essa saponificação ela é feita mediante essa hidrólise através de uma base forte, nesse caso, o KOH. Então, usa-se 2 gramas de KOH, mais 25 ml de metanol e mais 100 microlitros de corticosterona. Essa corticosterona ele é um marcador de perda. Por que um marcador de perda? Porque, geralmente, as quantidades que se conseguem na extração de ergosterol são muito pequenas e a corticosterona é utilizada em uma quantidade conhecida para que, ao final, quando a gente tiver um total, a gente diminua o valor da corticosterona e chegue à quantidade de ergosterol. Usou-se também BHT em 100 microlitros. O que é o BHT? É um antioxidante, porque também percebeu-se que durante o processo de extração do ergosterol ele tende a oxidar e a perder. E aí, depois disso tudo, foi levado a 70 graus Celsius. Depois foi feito o processo de partição e purificação, em que o sonobrenadante foi retirado e colocado em um funil. Depois adicionou-se 20 ml de metanol no precipitado. Depois uniu-se essas 3 alíquotas, sobrenadante, precipitado e metanol, e foi adicionado o N-hexano. Tudo isso foi levado para uma rota a vapor e foi armazenado. Entramos na fase final, que seria de determinação e quantificação através do HPLC. Cada amostra vai ser redissolvida em 200 microlitros de metanol e aqui a gente vai ter as especificações do método. Foi utilizada uma bomba isocrática P100. A bomba isocrática é aquela em que a quantidade de diluente não vai mudar durante todo o processo. Foi utilizada uma coluna analítica LC18 com essas especificações aqui. A coluna analítica ela tem como principal função a análise quantitativa e qualitativa, sem a finalidade necessariamente de isolar uma quantidade mensurável que seja determinada para futuramente ser utilizada. Como fase móvel, o metanol e a acetonitrila, numa proporção de 80:20. Como detector, o UV100 e o comprimento de onda para o ergosterol seria de 290 nanômetros e para a corticosterona de 254 nanômetros. E aí, cada amostra foi injetada 2 vezes no HPLC e nós tivemos como resultado um tempo de retenção de 3,4 mais ou menos por 0,2 minutos. E esse tempo de retenção é o tempo gasto pelo componente desde a injeção até a detecção na saída do sistema.